Muito bem, começamos mais um programa Igreja na Cidade, hoje diretamente de Cochabamba, Bolívia. Estamos aí a aproximadamente 2.600 metros de altura e nesta oportunidade nós estamos aqui com alguns líderes de um ministério português aqui em Cochabamba. Ao meu lado nós temos a doutora Karen, que além de ser médica, é missionária, pastora, juntamente com seu esposo Alessandro. E como nós estamos falando de um ministério português, eu quero conversar com você. Há quanto tempo você chegou aqui? Bom, se apresente, de onde você é, de cidade do Brasil, qual é a igreja? Eu sou Karen, eu sou de Campinas, de São Paulo, e eu cheguei aqui há quase 20 anos, eu acho, primeira vez. Né? Eu tinha alguns amigos que vinham estudar aqui e na época minha mãe, né, me incentivou a vir. Acho que na época do boom dos brasileiros aqui. E logo que eu cheguei, algumas pessoas da minha casa, eu já era de família, né, de berço cristão, sim, evangélico, e algumas pessoas frequentavam um ministério português aqui que era voltado para estudantes aqui. Sim. E aí foi uma história, né? Bom, o que mais me chamou a atenção na sua história, Karen, é que você me disse que houve um tempo de restauração aqui nessa cidade através desse ministério. Eu acho que quando a gente vai estudar fora, né, mesmo você tendo um berço cristão, tem várias coisas que é complicado para um estudante, né? Você se vê às vezes pela primeira vez sozinho, em outro lugar, tendo que administrar seu dinheiro, morando com outras pessoas de outras cidades. É bem diferente, então, e no começo, quando você acabou de sair da escola, sai de casa, tem esses conflitos, né, da juventude e tal. Então, para mim foi muito bom, apesar de na época que eu vim, eu estava assim, né, bem na minha fé, congregando e tal. Durante esse tempo eu tive meus altos e baixos, minhas crises, e essa questão de você ter que estar fora, administrar o seu dinheiro, administrar, né, a sua casa, que agora não é seu pai, sua mãe, você tem que pagar conta, tem que estudar e tudo. Eu acho que isso gera conflito, principalmente que eu vinha já de uma família, né, cheia de conflitos, né, um histórico de pais separados. E eu tive meus problemas de rebeldia e essa coisa de ter um apoio espiritual e a minha caminhada na busca por tudo aquilo que Deus me deu hoje, né, na caminhada, então foi fundamental. Então eu conheci pessoas que aqui era um ministério em português, que congregava numa igreja boliviana, mas a gente tinha, né, um culto separado, e a gente tinha reuniões de célula, e tinha esse acompanhamento pastoral, né, de visita, tínhamos retiros, almoços, e era muito legal, porque sempre que eu dava uma afastada, eu não estava muito bem, você fica em depressão, com saudade de casa, da família, sempre tinha alguém que me ligava e falava, olha, a gente vai ter um almoço aqui, vamos, você está sumida da igreja. Então foi fundamental e foi o início do processo, né, que fez com que depois Deus já tinha essa coisa de amor pela Bolívia no nosso coração, né? Aí muitos anos mais tarde eu conheci meu esposo e Deus trouxe a gente aqui de novo e hoje a gente serve aqui como missionário para dar apoio, não só para brasileiro, mas a gente trabalha com a igreja boliviana local também, para dar apoio para quem precisa, né? Bom, vale lembrar que nós estamos em uma outra cultura e às vezes, nem sempre, por exemplo, nós somos missionários de base, fomos treinados e temos uma certa capacitação, né? Mas é o seguinte, o brasileiro ele vem para cá para estudar e sai da sua cultura sem nenhuma experiência com o idioma, sem nenhuma experiência transcultural, nem que seja a curto prazo, curtíssimo prazo, e muitos deles vêm para cá sem o mínimo de informação. E quando chega está numa outra cultura. E é Bolívia? É perto, é Brasil. Mas você viver aqui é outra história. A cultura é totalmente diferente, os costumes, a comida, o meio, é tudo diferente, o meio ambiente. E do meu lado aqui nós temos a Rebeca. A Rebeca, ela também tem uma história bastante interessante, né? Não veio para estudar, já tinha uma certa formação, né? Mas ela é filha de um missionário, de um pastor que veio para cá há alguns anos atrás e acabou que assumindo o ministério português aqui depois de alguns anos. Bom, Rebeca, se apresente
Deixa eu contar então para vocês. Olha, eu venho de uma família também, um lar cristão, um pastor que veio aqui não para trabalhar com os brasileiros e a gente acabou envolvido nisso, tá? Na verdade, eu vejo assim, o trabalho em português aqui tem sido de bênção para muita gente, porque, como ele disse, o pessoal vem aqui para estudar, não vem aqui para trabalhar como missionário e não tem preparação nenhuma para se adaptar a essa cultura. Dificilmente a pessoa que vem só para estudar consegue se adaptar na igreja boliviana local. Então muitas vezes fica dando volta porque existe preconceito tanto de um lado como do outro, de se juntar, né? O sistema de cultos é diferente, as atividades são diferentes. Muito brasileiro termina os 5 anos aqui sem falar uma palavra em espanhol, então às vezes não consegue se envolver na igreja boliviana. E a igreja brasileira o que faz é receber, é apoiar essa gente. Na verdade é uma igreja totalmente diferente porque não tem a intenção nenhuma aqui de levar para frente uma denominação, senão simplesmente de apoiar, de acolher, de ser, pastorear essas ovelhas que estão num lugar distante da sua casa. Então essa é a intenção da igreja boliviana, da igreja brasileira aqui na Bolívia. Então nós viemos, na época que viemos, primeiro fomos nós os filhos que nos envolvemos na igreja e acabamos arrastando meu pai, né, que depois terminou de pastor e aí foi toda uma história que tem, praticamente são 17 anos de ministério em português na Bolívia. Tá? Então, muita gente, como Karen, que veio aqui, veio para estudar, não veio para trabalhar na igreja, foi uma das pessoas que foi acolhida e tem histórias. Muitas histórias, né? Eu podia dizer que outro dia eu ri, porque eu contei, eu posso dizer que eu já vi 15 gerações de médicos saírem dessa igreja. Mas são resultados, né, de trabalho e da obra. E o que eu acho mais interessante, Rebeca e todos nós que estamos aqui, é que no Brasil a classe de médicos, doutores, é uma classe difícil de ser alcançada. Então, um dos privilégios que nós temos aqui como Ministério, desenvolvendo o Ministério em Português, é que algumas pessoas que não vêm, aliás, que vêm para cá, que não são crentes cristãs, e acabam encontrando Cristo nesse lugar. E passam a ser discipuladas, passam a ser acompanhadas, passam a ser inseridas nesse ambiente de cristianismo, e depois, quando formados, voltam para os seus países de origem, ou vão para outros países, né, e acabam servindo de testemunho. Então eles têm uma mudança radical na sua vida e vão ser depois agentes de transformação aonde eles estiverem, onde eles forem trabalhar. Então é uma das estratégias que eu vejo. E aqui também conosco nós temos hoje o pastor Rodrigo, que ele é o pastor titular, pastor líder do Ministério Comunidade Brasil Gospel, uma igreja que está crescendo, né? E um ministério assim que tem, causado um impacto muito grande, da qual nós já temos discutido. Pastor Rodrigo, se apresente para nós. Bom, me chamo Rodrigo Queiroz, sou da Bahia e estou na Bolívia há 8 anos. Já vamos entrar para 9 anos, dos quais 7 anos eu servi a igreja boliviana na cidade de Sucre. E no início do ano passado, 2014, a Missão Evangélica Betânia, a qual eu faço parte no Brasil, assumiu a Comunidade Brasil Gospel no início de 2013 e nós estávamos aí num período de transição pastoral e nos mudamos para cá junto com a minha família. Eu sou casado com uma boliviana, o nome dela é Emelva e tenho 2 filhos, o Lucas e o Natan, e o outro está a caminho. E nós viemos com a nossa família no início do ano passado para assumir o Ministério Comunidade Brasil Gospel. É um desafio grande, como mesmo disse aqui o pastor Alessandro, e é uma realidade que às vezes no Brasil nós ignoramos, que existe aproximadamente aí 8 milhões de cristãos vivendo em outros países, que foram para estudar, que foram para trabalhar, mas que não estão lá para penetrar na cultura daquele país, como os nossos amigos aqui comentaram e compartilharam. Eles vão lá só para estudar e trabalhar. Então a realidade hoje também é essa. Esses brasileiros vêm para Cochabamba e para Santa Cruz de la Sierra, para Sucre também, para estudar. Eles não estão preocupados em conhecer a cultura e penetrar na cultura. Então o que acontece? Muitos no Brasil eram cristãos, são cristãos, líderes de ministérios, e quando chega aqui eles ficam vulneráveis. Por quê? Eles não vão assistir uma igreja boliviana porque não é costume deles e não é do interesse deles, porque vieram só para estudar e não vieram para conhecer a cultura e congregar em uma igreja boliviana.
começam a fazer amizades com outros brasileiros que não são cristãos, não têm nenhum temor a Deus, né? E começam então a receber convites para ir para uma balada, para ir para uma festa, para tomar uma cerveja, para usar uma droga, e muitos se desviam dos caminhos do Senhor. Pastor Rodrigo, quais são os desafios para essa nova etapa do Ministério Brasil Gospel, da comunidade Brasil Gospel? Que hoje o maior desafio que nós estamos tendo é condições de atender a toda essa juventude. Atualmente está eu e a minha esposa como pastores. Agora nós temos um casal que é o presbítero Marcos e a Rebeca, que é a esposa dele, que entrou para somar nesse ministério. Já estão há vários anos no ministério e agora nós estamos juntos para atender as necessidades espirituais, né, as necessidades emocionais, as necessidades físicas que esses jovens têm. E há uma carência muito grande de obreiros, né, porque, como eu falei anteriormente, são muitos cristãos que vivem em outros países. E hoje a igreja brasileira não compreende que uma pessoa pode ser enviado de lá do Brasil para outro país para servir aos seus também. Então acham que o missionário que é enviado para a Bolívia tem que trabalhar com bolivianos especificamente. E ignoram essa necessidade que há de trabalhar com os brasileiros. Porque eles chegando aqui, como eu falei, eles ficam vulneráveis. Eles percebem que têm liberdade, que eles têm poder de escolha, poder de decisão. Os pais não estão por perto, o pastor não está por perto, as famílias não estão por perto, os amigos cristãos não estão por perto. Então, eles acabam caindo em enganos, em mentiras que Satanás prepara para querer destruir a vida deles. Então, quando eles reencontram a Jesus, chegam até nós através do ministério em português, há uma necessidade de apoiá-los, de aconselhar, de tratar, de curar feridas da alma, coisas do passado que eles têm, pecados que se envolveram aqui, etc. Então somos poucos obreiros para atender essa grande necessidade que é de poder ajudar eles de forma integral, porque não é simplesmente termos um culto, vir domingo à noite na igreja, sábado, e louvar, cantar, pular, dançar, ouvir uma mensagem e voltar para casa. Não, o papel da igreja é trabalhar de forma integral, é ajudar na formação espiritual desses jovens, porque a gente sabe que a ciência que eles estão estudando tem a tendência de excluir Deus da vida deles. E nós queremos mostrar para eles que sem Deus nós não somos nada e que é importante manter esse relacionamento com Deus. Então não é somente cultos, não é somente música, não é somente mensagens, mas é cuidar, estar perto, pastoreá-los. Então a necessidade hoje, o desafio maior hoje nosso é atendê-los, porque nós somos poucos que estamos aqui. Então a gente tem visto Deus respondendo essas nossas orações e mandando pessoas para cá para trabalhar exclusivamente com os brasileiros. Pastor, agora, além desse foco que é o objetivo principal de estar aproximando mais desses estudantes, e nós temos visto algumas coisas acontecerem nesse sentido, né? Algum outro projeto ou outros projetos que a igreja, né, o Ministério Comunidade Brasil Gospel, tem se envolvido, tem desenvolvido aqui? Sim, nós temos um projeto chamado Amigos da Saúde. Esse projeto já existe aí há 18 anos e ele visa atender às necessidades físicas, né, e espirituais também das pessoas mais carentes. Nós levamos uma equipe, geralmente viajamos com 20, 30 pessoas, que inclui médicos, odontólogos, internos em medicina, estudantes de medicina, enfermeiros e voluntários em outras áreas. Nós vamos para um lugar assim que é muito carente, que as pessoas são pobres, não têm condições de pagar um médico, um tratamento, porque aqui na Bolívia não é como no Brasil, que nós temos o SUS, que tudo é gratuito. Aqui o sistema público de saúde é pago, medicamento é pago, consultas são pagas, cirurgias são pagas. Então, através do projeto Amigos da Saúde, a gente leva atenção médica, odontológica, pediatra, ginecóloga, farmácia e enfermagem também, tudo de forma gratuita. Para realizar esse projeto, nós recebemos doações que vêm do Brasil e entre nós mesmos da igreja, nós investimos dinheiro que chega a ser aproximadamente R$3.500 a R$4.000 por projeto. Isso inclui a compra de medicamentos e utensílios para a parte da odontologia também. Então aí a gente envolve essa juventude, né? Alguns são calouros que estão chegando agora, a gente envolve eles para que eles tenham essa preocupação com o próximo também. E é nesse momento aí em que Deus também trabalha na vida deles,
através de servir ao próximo. Então esse projeto tem já atendido milhares de pessoas no largo desses 18 anos e esse é um dos projetos que nós temos sociais com a comunidade Brasil Gospel. Que maravilha, né? Então a gente vê que além do cuidado com os brasileiros, depois de mentoreados, pastoreados, saem para o cuidado para com os bolivianos e comunidades mais carentes de toda a região. Então assim, nós estamos vendo a importância de um projeto. Agora você falou para mim de um projeto interessante que é o Independência, né? O Dia da Independência. Fale aí, dá uma sintetizada para nós sobre esse projeto. O Declarando a Dependência é um evento que a comunidade Brasil Gospel iniciou aqui em Cochabamba. Já vamos para o nosso 6º evento esse ano e acontece todo o 7 de setembro, que no Brasil é a Independência do Brasil, e nós aqui demos o nome de Declarando a Dependência em Deus, dependência em Jesus Cristo. Então aí a gente realiza esse evento ao ar livre, ali na Praça das Bandeiras, um lugar bem movimentado e centralizado aqui de Cochabamba. Nós nos empenhamos em conseguir patrocínios, porque é um evento que, esse ano, o orçamento para esse evento aí vai ser mais ou menos R$15 mil, e isso inclui aluguel de equipamento de som, iluminação, palco, e vem do Brasil também um ministério de louvor chamado Feitos para Louvar, lá da Igreja Assembleia de Deus, em Cachoeirinha do Sul, do pastor Mauro, nosso grande amigo e parceiro nesse ministério. Eles saem do Brasil, um ministério de louvor, eles pagam as passagens, eles pagam a hospedagem, eles pagam a alimentação, participam do evento sem receber nenhum centavo, porque o evento não tem fim de lucro, é aberto ao público. Nós vendemos comidas típicas aí nesse dia, tem uma equipe toda que trabalha vendendo diferentes pratos típicos, e o dinheiro que a gente arrecada somente com a venda da comida, a gente aplica no projeto Amigos da Saúde, né? Compra de remédios. Agora mesmo nós estamos precisando comprar uma segunda cadeira odontológica que está em torno de R$4 mil e outros utensílios para a área de medicina. Então nesse evento é um louvor aberto ao público, mensagem, a palavra, e aí as pessoas também que vão para esse evento, os brasileiros, alguns nem conheciam, nem sabiam que existia uma igreja em português em Cochabamba, e passam a conhecer a partir desse evento. Peço que estejam orando. O nosso próximo vai ser agora dia 5 de setembro, cai no sábado, e já estamos trabalhando aí. É um desafio grande, é um trabalho intenso, e eu sei que Deus está no controle, a obra dele, e Ele vai suprir todas as necessidades. Bom, falando de projetos, nós vamos ouvir a Rebeca, porque quer complementar alguma coisa aqui sobre o ministério. Interessante, são duas coisas. Uma é sobre o evento, que é um evento que, graças a Deus, a igreja conseguiu obter licença do que são prefeitura, governo, para funcionar nesse dia, quando geralmente a brasileirada toda não crente fica doida para agarrar esse dia para fazer o que fica aí fora, todo mundo conhece como Brazilian Day. Então, nós como igreja não podemos abrir mão desse evento em oportunidade alguma, porque o dia que o povo não crente conseguir aquele lugar para fazer o Brazilian Day, a gente perde essa oportunidade, essa bênção que tem de divulgar o Evangelho. Então, depois que começou o evento, o povo lembrou os não crentes, cada ano ficam tentando a mesma data para fazer o Brazilian Day e não consegue, né? Então a gente tem que lutar para permanecer e que essa data seja da igreja, né? Eu digo da igreja, não da nossa igreja, não da igreja evangélica brasileiro que está aqui. E o segundo, respeito ao projeto Amigos da Saúde, e também sobre a igreja, é muito interessante comentar. Tem muita gente que vem para cá, talvez jamais na vida deles pensou em falar de missões. E como é uma igreja que está fora, que tem contato com a cultura, nossos estudantes aqui, eles têm a oportunidade de descobrir que com a medicina, com os estudos deles, eles podem trabalhar e servir ao Senhor em melhores condições do que um missionário que talvez não tenha uma carreira universitária. Ele, como médico, tem a oportunidade de descobrir e conhecer que a profissão dele abre portas para ele estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando e servindo ao Senhor com a profissão e como missionário, como servo do Senhor, que talvez um outro que não tenha estudado medicina jamais vai poder chegar em certos lugares. Então, são coisas que ele descobre aqui. Talvez se ele estivesse estudando lá no Brasil, ele ia pensar, vou ser médico, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico e pronto. Isso. Mas só que quando ele vem, como é uma igreja também missionária, tem contato com muitos missionários, ele acaba sendo despertado para essa tarefa
que não é simplesmente ele receber, senão ele dá daquilo tudo que ele tem recebido os 5, 6 anos que ele passa por aqui. Então, quando a pessoa vai para o projeto Amigos da Saúde, geralmente o que acontece? Os meninos ficam apaixonados, né? Porque eles descobrem que o que eles fazem tem um retorno muito maior do que o econômico, né? É aquilo que a gente faz, começa a fazer a caderneta de poupança do céu dele, né? Servir no reino, aquele reino que a gente fala, venha a nós o teu reino, é aí que a gente mostra, né? E serve no reino. Então, quando eles entram no projeto, que eles participam, mesmo que seja para escovar o dente de uma criança, ensinar como que escova o dente, pentear cabelo, cortar unha, essas coisas, porque os novos têm que fazer esse serviço, não podem medicar, né? Então, aí eles descobrem que o que eles fazem não tem preço. Não é o dinheiro que você vai receber atrás do consultório médico fazendo uma cirurgia, né? Então, o valor é muito mais alto e a gente sabe que quando a gente semeia no céu, né, no reino dos céus, a colheita é muito maior. Então, é um dos grandes benefícios do Projeto Amigos da Saúde e da Igreja Brasileira fora do Brasil. Vale lembrar que a Igreja Presbiteriana Avivada às Nações, ou para as Nações, é uma parceira que nós temos no nosso ministério, e também uma igreja que vem a somar, um povo que vem a somar. Eles têm uma visão missionária, uma visão de reino já. Nós já tivemos um contato há alguns anos no Brasil, e quando saímos para cá, não precisei falar nada, né? A própria liderança, através do bispo Eliseu, já falou, nós vamos ter uma participação nesse negócio. Nós vamos ter uma participação nesse negócio porque entendemos que é a visão de reino, né? Não é placa, não é denominação, mas é o reino. Então eu quero já deixar aqui, expresso o meu agradecimento pelo apoio e pela visita pastoral que nós estamos recebendo, né? Nós que estamos no campo, de extrema importância recebermos uma visita pastoral, recebermos um apoio, porque nem sempre nós falamos de verba, né? O apoio integral da igreja aos seus obreiros de campo nem sempre é verba. Claro que isso é importante, ninguém desenvolve o ministério, não há nenhum desenvolvimento sem o sustento financeiro, mas o apoio na logística, o apoio espiritual, o apoio numa chamada telefônica, agora já não é mais, agora é Skype, agora é WhatsApp, e nós temos nos comunicado muito através desses meios tecnológicos, o que, né, glória a Deus, por isso nos ajuda muito nessa comunicação. Então, nós como família no campo agradecemos a esse apoio, que é um apoio que veio para a nossa família, mas isso se estende a outras famílias, porque nós temos uma comunhão, nós vivemos em comunhão, nós nos reunimos como brasileiros, como líderes, como obreiros, para discutirmos, para orarmos, para nos apacentarmos uns aos outros, porque a ideia de reino é essa, estarmos juntos numa comunhão, comungando da mesma fé, mas também das mesmas dificuldades, dos mesmos problemas. Temos outros brasileiros aqui que atuam como obreiros, que passam suas dificuldades, e nós como irmãos em Cristo, como igreja, sempre estamos também escutando, orando, apoiando. Então, bispo, as suas palavras de considerações finais para este programa, e começando assim, nós já vamos caminhando para o nosso encerramento. Eu fico percebendo, né, a voz profética do Espírito Santo. Deus não trabalha sozinho. Não tem como não lembrar da sociologia do reino, a maneira que Deus trabalha. Então, Deus cria, o Filho executa e o Espírito faz cumprir. Tudo no reino de Deus é coletivizado, pluralizado. Deus trabalha em equipe, e louva a Deus porque a profecia de Apocalipse se cumpre. Deus unindo homens de tribos, raças e nações. Que Deus possa estar falando. Então, se alguém ver esse documentário, essa matéria, saiba disso. Que nem Deus na sua onisciência, onipresença, onipotência, faz a obra sozinho. Deus trabalha em equipe. Então, louva a Deus e Deus está unindo esse povo aqui na Bolívia para que o Evangelho do Reino. Jesus fazia o trabalho. Toda a eclesiologia, a gente chama de trilogia da igreja. Mateus 4:23. Ensinava, pregava o Evangelho do reino e curava as pessoas. Então, onde a igreja chega, tem que mudar a qualidade de vida das pessoas. Se o Evangelho chegar em você, tem que mudar. Se o reino chegou, algo tem que mudar. Louva a Deus pela igreja na Bolívia, por esses irmãos valorosos que estão, e vamos ajudar. Como você pode ajudar? Prestando seus joelhos, contribuindo, orando, vindo, enviando. Se una aqui com
os pastores da Bolívia, para que o reino de Deus realmente seja implantado. E arriba Bolívia! Vamos glorificar a Deus por esses amados irmãos. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, e voltamos qualquer dia, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, falando da igreja na cidade.